Olá e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos impérios mais fascinantes da antiguidade, o Império Acádio. Originário da Mesopotâmia, o Império Acádio teve uma influência significativa na história mundial, moldando a cultura e a sociedade da região por séculos. Neste vídeo, vamos explorar a história do Império Acádio, sua fundação, expansão e eventual queda. Vamos examinar sua organização política, suas realizações culturais e científicas e os legados que deixaram para as gerações futuras. Então, se você é um amante da história, ou simplesmente quer aprender mais sobre este período fascinante da história da humanidade, você veio ao lugar certo. Fique comigo até o final e vamos começar. O Império Acadiano foi o primeiro império conhecido da história, unindo os falantes acádios e sumérios sob um único governo. O império, centrado na cidade de Acádia na Mesopotâmia, exerceu influência na região, no Levante e na Anatólia. O período acadiano é geralmente datado de 2334 a.C. até 2154 a.C. Durante o terceiro milênio a.C., desenvolveu-se uma simbiose cultural muito íntima entre os sumérios e os acadianos, que incluiu o bilinguismo generalizado. Sob o regime de Sargão e seus sucessores, a língua acádia foi brevemente imposta aos estados vizinhos conquistados, como Elau e Gutium. Após a queda do Império Acadiano, o povo da Mesopotâmia finalmente se uniu em duas grandes nações de língua acadiana, a Assíria no norte e alguns séculos depois, a Babilônia no sul. O nome Acádia é provavelmente uma invenção suméria, aparecendo, por exemplo, na lista de reis sumérios. O Império Acádio foi fundado por Sargão da Acádia, um rei semilendário que se tornou governante de Ki, uma cidade ao norte de Sumer. Sargão rapidamente expandiu suas conquistas e anexou outras cidades-estado, formando um império que se estendia desde o Golfo Pérsico até o atual Irã e Síria. Ele foi capaz de manter a coesão do império através de uma administração eficiente, que incluía a nomeação de governadores locais para as cidades conquistadas. Durante o Império Acádio, a cultura e a língua acadiana se espalharam por toda a Mesopotâmia, substituindo gradualmente o sumério como língua falada. A literatura acadiana também floresceu durante este período, com a produção de obras épicas, como a Epopeia de Gilgamesh. No entanto, o Império Acádio não durou para sempre. No final do século 22 a.C., o império entrou em declínio e acabou sendo invadido por tribos amoritas vindas do oeste. Isso levou à queda do império e à fragmentação da região em pequenos estados. Apesar disso, a influência do Império Acádio foi significativa, especialmente em termos de sua contribuição para o desenvolvimento da escrita cuneiforme, que se tornou a forma padrão de escrita na região durante muitos séculos. A cultura acadiana também influenciou outras culturas, incluindo a babilônica e a assíria, que surgiram posteriormente na Mesopotâmia. O governo acadiano tinha um padrão clássico, que foi seguido pelos futuros estados da Mesopotâmia, e o governante era chamado de Ensi, o mais alto funcionário das cidades-estados da Suméria. A economia acadiana dependia principalmente da agricultura, que se concentrava nas terras irrigadas do sul do Iraque e na agricultura de sequeiro do norte do Iraque, conhecido como o País Superior. A produtividade agrícola do sul permitiu o crescimento de densidades populacionais mais altas do mundo nessa época e deu aos acadianos sua vantagem militar. No entanto, a salinização progressiva dos solos produzida por irrigação mal drenada vinha reduzindo os rendimentos do trigo na parte sul do país. A topografia plana da região e as incertezas climáticas tornavam as enchentes muito mais imprevisíveis do que no caso do Nilo, exigindo manutenção constante de valas de irrigação e sistemas de drenagem. A Acádia proporcionou uma pausa temporária às guerras entre as cidades-estado, mas o declínio populacional anterior continuou. Os amorreus nômades do noroeste levavam seus rebanhos de ovelhas e cabras para pastar no resíduo da colheita, pagando uma taxa de lã, carne, leite e queijo aos templos. Nos anos ruins, no entanto, os pastos selvagens ficavam em falta no inverno e os nômades tentavam pastar seus rebanhos nos campos de grãos, o que resultava em conflitos com os agricultores. Estrutura social. A sociedade acadiana era estratificada e dividida em classes sociais.
O rei era o governante absoluto e detinha o poder político e militar. Abaixo do rei estavam os altos funcionários do governo, incluindo os ensis e os governadores provinciais. Os escribas também eram importantes na sociedade acadiana, pois eram responsáveis por manter registros e por comunicar informações entre o governo e o povo. A classe média era composta por comerciantes, artesãos e agricultores livres, que possuíam terras e produziam bens para o comércio ou consumo local. Abaixo da classe média estavam os trabalhadores braçais, que eram geralmente escravos capturados em guerras ou filhos de famílias empobrecidas vendidos como escravos. A religião desempenhava um papel importante na sociedade acadiana, e muitas das atividades governamentais eram realizadas em nome dos deuses. O rei era visto como um representante dos deuses e os templos desempenhavam um papel importante na economia, pois recebiam impostos e tributos de seus seguidores. Cultura. A cultura acadiana foi influenciada pelas culturas suméria e babilônica. A língua acadiana era uma língua semítica, mas os acadianos adotaram a escrita cuneiforme suméria para registrar sua língua. A literatura acadiana incluiu poesia, mitos e histórias, que foram transmitidas oralmente ou escritas em tábuas de argila. A arte acadiana incluiu escultura, cerâmica e metalurgia. A escultura acadiana era geralmente de pedra e retratava figuras humanas e animais. A cerâmica acadiana era decorada com motivos geométricos e figuras humanas. A metalurgia acadiana produzia objetos de bronze, incluindo armas e utensílios. O comércio desempenhou um papel importante na cultura acadiana, e os acadianos estabeleceram rotas comerciais com outras regiões, incluindo o Egito e a Índia. Os acadianos também foram responsáveis por introduzir a escrita cuneiforme para outras culturas da região. Legado. A civilização acadiana teve uma influência significativa na história da Mesopotâmia. Seu sistema político e administrativo serviu de modelo para outras civilizações da região. A língua acadiana também influenciou outras línguas semíticas, incluindo o hebraico e o árabe. A literatura acadiana também foi uma fonte de inspiração para outras culturas. A história da epopeia de Gilgamesh, que foi escrita em acadiano, influenciou a literatura bíblica e greco-romana. A arte acadiana também teve uma influência duradoura na região, especialmente na arte assíria e babilônica posterior. A queda do Império Acádio foi um processo gradual, que envolveu uma série de fatores, como conflitos internos, pressões externas e desastres naturais. A partir de cerca de 2200 a.C., o Império começou a se fragmentar, e suas cidades-estados se tornaram alvos de invasões de povos vizinhos, como os amoritas. Essas invasões foram facilitadas pela instabilidade política interna do Império, que enfrentava constantes lutas pelo poder entre seus governantes. Além disso, desastres naturais como secas e enchentes também contribuíram para enfraquecer o Império Acádio, afetando a produção de alimentos e gerando fome e descontentamento entre a população. Com a perda de territórios e a diminuição do poder centralizado, o Império Acádio entrou em declínio e, finalmente, entrou em colapso por volta de 2100 a.C. Apesar da queda do Império Acádio, sua influência cultural e política persistiu na região da Mesopotâmia por séculos, e muitas de suas realizações e inovações foram adotadas e aprimoradas por civilizações posteriores, como os babilônios e os assírios. Para finalizar este vídeo, eu gostaria de agradecer a todos vocês por assistirem e espero que tenham aprendido algo novo sobre o Império Acádio. Se vocês gostaram deste vídeo e querem ver mais conteúdos como este, por favor deixem o seu like e se inscrevam no canal para receber as atualizações. Também não esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado novamente e até a próxima!